Cortella? Cortella, Não é que ele travou até agora? tudo Oi. bem? Tá bem? Eu estou aqui. Eu estou A gente aqui. foi, voltou e você continua aqui? Vocês não estavam aqui? Não. Acho que me empolguei um pouco. Esse software aí não tem que atualizar ele. Tem que depois você atualizar, tem lembra. que atualizar. Tá dando lag. Preciso ter um SSD para ficar um pouco mais rápido, pelo jeito. Mas antes, eu quero dizer uma coisa. Uma anedota. Um empresário, achando que os funcionários não estavam respeitando sua liderança, resolveu colocar a seguinte placa na porta do seu gabinete: aqui quem manda sou eu. O dia passou e, quando voltava do almoço, ele encontrou o seguinte bilhete junto à porta. Sua esposa ligou e disse para o senhor levar a placa dela de volta para casa. Muito bem, ô Cortella, você quando você pega no tranco, você vai longe, hein? Obrigado pela sua participação. Obrigado. Mais uma vez aí, mas não precisa ficar tanto tempo. Eu sei que você gosta daqui, mas não precisa. Eu acho que eu devo voltar, porque Você eu deve fiquei voltar. um pouquinho a mais no tempo. Vai lá ver pouquinho. se você tem ainda família, amigos, Talvez corre eu lá. tenha Se ficado estão uma semana. procurando. Por aí. Estou preocupado agora. Vai lá, boa sorte. Obrigado, farei o exame, porque isso é sério. Valeu, muito obrigado. E hoje, na série, Antônio, falando sobre liderança, nós falamos sobre a autoliderança, primeiro, Boa. como se tornar um líder, e hoje, a autoliderança, fazendo uma recapitulação, falamos sobre você liderar a si mesmo, né, que é um desafio constante. Se conhecer, né? Se conhecer. Falamos sobre ali como se tornar um líder, ou seja, As o perfil, características. características e tudo mais. Se um líder nasce, se eu consigo formar. Exatamente. Fazendo um resuminho aqui, né? E também, hoje, quais são as funções-chave da Eita. liderança? Então, entrando mais na prática Boa. ali, da execução de um líder, enfim, o que a gente pode traduzir ali para a gente poder conversar com esse pessoal que está ali falando sobre liderança. E eu quero também subir na tela o William, por gentileza, apresenta Bora, Will. Bora, Will. Apresente a nossa querida e ilustre convidada. Novamente com ela, Alexandra Leite, especialista em desenvolvimento humano e comportamental há 18 anos, atua com treinamentos, mentoria, coaching e consultoria em gestão de pessoas, com o foco em aumento de performance de pessoas, equipes e empresas. Vamos falar aqui sobre as redes sociais. Alexandra Leite Mentora no Instagram. Ela também tem um site, o gestorperformance.com.br. Muito bom. Boa. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Assim, eu quero falar sobre esse assunto que a gente vai entrar muito na característica da execução dele. E um dos pontos que eu quero colocar na mesa é justamente a importância do planejamento e da organização. Eles são dois pilares, assim, praticamente essenciais para um líder. E o porquê isso é tão importante quando você está exercendo ali a função de liderança? Para falar de planejamento, eu quero falar de uma estatística que eu aprendi com um grande coach de empresários, que é o Brian Tracy. E ele fala que quando você planeja, você ganha 10 vezes mais na execução. Ou seja, se você planejar durante 1 minuto, você na verdade, tem 10 vezes mais resultado. Imagina se você planejar por 30 minutos, se você planejar por 1 hora. E às vezes a gente tem dificuldade de tirar 10 minutinhos para planejar o que você vai fazer no dia. Então, quando você... Parece que é perder tempo, né? Eu vejo muitas pessoas com essa visão. Não, deixa eu ir logo para ação. Eu estou aqui com a minha mesa cheia, estou aqui cheia de problemas, de atividades para resolver. E a pessoa já entra na empresa já falando, já com o telefone, já ligando o computador e não para ali por 10, 15 minutos para fazer um planejamento. Principalmente um líder que ele não só tem que planejar a rotina dele, do trabalho, das tarefas dele, mas de outras pessoas. Então, ter esse entendimento do planejamento, que o planejamento, na verdade, você ganha 10 vezes mais na execução, muda a visão de, para que perder tempo planejando? Vamos direto para a ação, que é o que a gente precisa. Então, planejar faz você ganhar
tempo. Seja planejar ali o que você vai precisar para o seu dia e o que você vai precisar de pessoas, de funções, e eu já conecto com a organização, que você mencionou também. Então, eu planejo e depois eu organizo os recursos necessários para que eu possa executar. Essas são duas funções bases de uma liderança. Eu trabalhava uma época numa indústria muito grande e a gente trabalhava por safras. Então, muitas vezes chegava no mês da safra que eu precisava contratar 40 pessoas para ontem. Onde estava o planejamento? E que eu tinha que contratar de um dia para o outro 40 pessoas. Então, se tivesse naquele momento, naquela situação, um planejamento, eu conseguiria contratar pessoas melhores, de forma mais assertiva. Então, os dois têm que caminhar junto, o planejamento com a organização. Quais são as máquinas, quais são os recursos necessários para eu colocar em prática aquele planejamento? São duas funções que um líder que não faz isso, ele não está liderando. Ele precisa ter essas funções, ele precisa olhar para a sua equipe. Que pessoas que eu preciso na minha equipe para trabalhar? Eu preciso... E quais são as habilidades? Então, o planejamento vem por trás de tudo isso. Qual é o serviço a ser executado? Qual é a meta a ser entregue? Que tipo de pessoas, que funções eu preciso? Quais as características dessas pessoas? Que recursos eu vou precisar para elas? Eu vou precisar de um computador, de uma mesa, de um mouse? Uma coisa que eu fico muito indignada é quando eu passo ali recrutando pessoas, eu faço todo um processo seletivo, tô lá na pressão, tá lá o líder, o gerente, não, eu preciso para ontem. Aí faço todo o meu esforço quando é para essa pessoa começar a trabalhar. Cadê a mesa da pessoa? Cadê o computador? Não, é que a gente não fez ainda. Como entra essa pessoa que, quando a gente entra numa empresa, a gente já entra cheio de expectativas, aquela insegurança, meu Deus, será que eu vou passar na experiência? Então, uma pessoa que ela entra dentro de uma empresa, ela tá ali num mix de emoções, de insegurança, às vezes estava desempregado, precisando tanto daquele emprego, ela entra, não tem nem a mesa de trabalho dela. Eu fico muito indignada quando isso acontece. E o que é isso? É um simples planejamento que lá na vida da pessoa, né, faz todo o impacto. Então, você planejar cada ação envolvendo pessoas, envolvendo os recursos necessários. Às vezes está lá um líder reclamando por que aquela pessoa não entrega resultados e às vezes ela está lá com um sistema, uma internet, um mouse que está travando. Gente, eu já vi pessoas não entregando resultados ou atrasando, porque algumas teclas do teclado não funcionavam direito e ela precisava fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de um arquivo que tinha letrinha para ir colocar lá. Imagina o tempo que se perdia. Só que, às vezes, você vai me perguntar, mas por que a pessoa não fala? Porque tem pessoas que são tímidas. Nem todo mundo fala tudo. Mas de quem é a responsabilidade de ver cada detalhe, né? É o seu líder ali no planejamento, na organização. As pessoas não falam tudo o tempo inteiro. Elas precisam ser estimuladas. Então, planejar e organizar é cada detalhe para que você possa ganhar o quê? Tempo na execução. Então, às vezes, a produtividade está se perdendo ali nesses pequenos detalhes que o líder não teve uma visão de planejar, de organizar para trazer toda a estrutura necessária. Nós temos alguns Muito bom. paradigmas que eu quero até pontuar, até fiz questão aqui de pontuar, porque eu achei muito legal o que você falou. Porque tem alguns defeitos aí das pessoas quando elas têm uma ideia e já quer colocar em ação, né? Porque ele saiu igual um trator, atropelando tudo, né? E aí, às vezes, você não formatou aquela ideia e olhou de uma visão macro, onde que ela vai atingir, o que ela pode alcançar e o que vai... no caso, o que será necessário ali para poder chegar àquele ponto, e você, às vezes, por agir sem um plano, você acaba até matando aquela ideia que era boa, inclusive, mas você não soube respirar, analisar e colocar ela no papel. Isso eu vejo muito acho que os nossos antepassados também tinham muito disso, mas que vem muito daquela questão do chefe, enfim, você ter essa questão, cara, vá pra ação, não fica perdendo tempo com isso, fica fazendo projeto, não, escrevendo ali o escopo do projeto. Não, cara, é necessário você planejar para... Por exemplo, vamos fazer isso aqui, a gente vai gravar aqui agora, a Alessandra Leite veio lá de Brasília, e aí o estúdio, você chegou, tava tudo pronto, mas imagina que não teve um planejamento, você chegou aqui, não tem áudio, não tem uma luz, não tem mais... Pera lá, olha o tempo, olha o investimento que se perdeu
sem um planejamento, por conta de um planejamento, e você só foi para a ação, só convidou, vamos lá gravar, e bora. Não é bem assim, você tem que analisar. Eu acho isso muito legal porque talvez não seja tanta a intenção da pessoa, mas a pressão na entrega de um resultado faz ela ir direto para ação, sem ter aquele tempo. Aí a gente volta àquela velha desculpa do tempo, para poder se planejar, né? E planejar para você organizar depois ali todas as questões, principalmente se você é um líder. Por exemplo, você vai organizar aqui uma gravação, você tem que... Quem cuida do vídeo, quem cuida do Cortella, enfim, tem todo um trabalho. E você precisa, de fato, ali estar alinhado com a equipe para elas entenderem e se sentirem também seguras na execução. Porque quando você age como um trator, a equipe vê isso, tá, eu vou atrás dele, mas cara, vai sobrar alguma coisa para mim aqui. Alguma coisa vem aqui para mim. Então, isso é muito perigoso, eu vejo, entendeu? Então, é um ponto que eu queria salientar. E também a necessidade, tem aquela velha máxima lá que você, antes de você sair cortando, né, ali os troncos de árvore, enfim, você tem que afiar o falcão. Isso calha bem, né, com o que a gente vem conversando aqui. E é isso, Antônio, o que você achou dessa introdução ali da professora? Eu concordo plenamente e foi passando um paralelo, né, a gente fala muito, né, claro que a gente não quer falar, mas... Vamos falar um pouco. A questão das licitações, muitas pessoas falam, para que planejar? É tudo para ontem e tal. Quem nunca passou por isso? E agora a gente vê a importância. E você a nova lei, falar, né? Sim, e a nova lei traz essa questão do planejamento da contratação, plano anual de contratações, estudo técnico preliminar, o porquê de estudo técnico preliminar, o porquê de fazer um planejamento. E o que você ilustrou em relação ao podcast é exatamente isso. A preocupação, toda a preocupação que temos por trás de desenhar o episódio. Por mais que as pessoas possam olhar e falar assim, não, mas é tudo espontâneo. Sim, é tudo espontâneo, mas tudo a preparação para se ter um podcast de qualidade, ela tem que ser feito, todo esse planejamento, como que ela vem, da onde que ela vem, aonde ela vai ficar, como ela vai se alimentar, quais são os horários para ela chegar, para ela sair, todos os equipamentos estarem sendo. Então, tudo isso houve um planejamento, tudo isso houve uma preocupação, houve uma estrutura por trás para você conseguir realizar, no nosso caso, um podcast. E é assim todos os projetos da nossa vida, não só profissional, mas no projeto de vida. Se você não tem um projeto de vida, se você não tem uma estrutura, se você não planeja o que você vai fazer, quem nunca planejou aquela viagem dos sonhos e tudo mais, ou até mesmo um final de semana, você planejar, olha, na onde que eu vou, quais são as rotas e tudo mais. Se você não planeja, você acaba sendo empurrado ou puxado pela vida. Você não tem uma condução, é como um barco sem remo, sem leme, sem nada. Eu acho legal esse ponto que você falou da licitação. Imagina que eu vou participar de uma licitação e tem lá uma determinada demanda, mas eu não vou fazer a previsão adequada, trazendo aqui para o nosso campo de pessoas. Eu não analiso exatamente qual é o trabalho a ser entregue, ou eu não faço um planejamento adequado disso. Logo, se eu não faço um bom planejamento, eu não traço a quantidade necessária de pessoas, as competências, as habilidades necessárias que eu preciso dessas pessoas, como que vai ser? Aí eu ganho a licitação. Poxa, fiz um orçamento lá, foi o melhor orçamento, por causa disso eu ganhei a licitação. Mas chega lá na hora da execução, você vê que o orçamento não está o suficiente porque você precisa de mais pessoas ou porque você precisa de pessoas mais qualificadas e o seu orçamento não previa. E aí? Eu já vi pessoas ficarem no prejuízo e as empresas irem à falência que participaram de licitação exatamente por causa desse ponto. Exatamente. Tem um detalhe que eu quero frisar aqui, que eu quero mudar um pouco a pergunta. Porque a ação, quem defende, vamos agir, defende que você perde tempo ali planejando. Mas também tem uma linha tênue entre planejar e ir para a ação. Tem um momento exato disso. Por exemplo, eu planejo, mas só que muita gente espera, mas enquanto eu não tiver aquele mundo perfeito, eu não vou entrar em ação. Porque o meu planejamento, eu escrevi que tinha que ser aqui azul e vermelho. E não tá, enquanto não chegar azul e vermelho, eu vou ficar aqui. Como, principalmente quando você está liderando uma equipe, né? Qual que é o momento
de agir? Você aguarda esse mundo perfeito ou você planejou o suficiente para poder entrar em ação? Tem uma frase que eu gosto que resolve bastante esse ponto. O bom não pode ser inimigo do ótimo. E tem muitas pessoas que só querem agir quando tiver o mundo perfeito. Não, a gente tem que estar aqui com a melhor iluminação, tem que estar tudo perfeito, os melhores equipamentos, e aí não entra nunca em ação. Só que se você nunca entrar em ação, você nunca vai saber se precisa de fato, o que tem que ser melhorado, né? Eu gosto da visão do carro, né, que você está lá numa rua que não tem iluminação, né, uma rua deserta, e você sabe que você tem que chegar até a outra cidade. Mas você fez o planejamento. Opa, eu estou aqui no ponto A, eu preciso ir até a cidade vizinha, seu ponto B, ó, o planejamento. Mas eu não estou vendo a luz completa, eu só consigo ver até onde o meu carro está iluminando. Você tem uma parte da visão. Só que quando você começa a caminhar com o seu carro, ele começa a trazer luz um pouco mais à frente. E esse é o entrar em ação. Quando eu planejo, não quer dizer que eu tenho a visão perfeita de tudo e que tudo está perfeito para eu entrar em ação. Só que eu tenho uma visão, eu tenho um planejamento. O planejamento nem sempre vai acontecer exatamente como você fez. O processo vai te mostrar que alguns recursos precisam ir de uma forma diferente, que algumas situações têm que ser mudadas. O importante é planejar. E aí, para reforçar essa questão, que é um grande paradigma. Não, se eu for planejar que 30 minutos eu podia já estar fazendo, podia já estar terminando. É lembrado que as estatísticas dizem que cada momento, né, cada minuto de planejamento equivale a 10 na execução. Então, sempre lembre disso e o mais fácil, faz o teste. Começa o seu dia de amanhã, 15 minutinhos planejando. O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer no dia? Quais são as principais tarefas? O que você precisa executar? Faz a prova. Eu gosto muito de pegar o que as estatísticas dizem e tirar a prova real. Ok, deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo. E eu já fiz esse teste. Funciona mesmo? Você ganha tempo na execução. Então, a melhor coisa é você testar para ver se faz sentido realmente isso. Muito bom. Muito bom. Qual que é a função vital de uma liderança? Bom, um líder, ele não é líder se ele não tiver pessoas. Então, a função vital de um líder é formar equipe. Ao contrário do que até a gente já conversou no outro episódio, né? Um líder, ele não é ali gerente de funções e tarefas. E há um grande conflito entre quando um líder ele é promovido. Estava lá executando a tarefa dele e ele agora foi promovido. Poxa, ele era exemplo na tarefa, na atividade que ele fazia, ele se destacava e decidiram então promover ele a ser um líder. Essa pessoa, ela precisa fazer uma transição, que é sair aqui da função executora e entender que agora ele tem outras pessoas para liderar, para formar ali debaixo da liderança dele ou até para fazer modelos daquilo que ele executava na função dele. Só que esse líder, muitas vezes, ele vem para a função de liderança com a mentalidade de eu preciso continuar executando as minhas funções, eu preciso continuar fazendo o meu trabalho. E eu canso de ouvir líderes falando, meu trabalho está todo atrasado e eu tenho que ficar aqui parando para atender as pessoas, responder a dúvida dela. A pior coisa é um líder que fica irritado porque ele é interrompido pela sua equipe o tempo inteiro e ele não consegue terminar a função dele. Sendo que a principal função dele é formar equipe, é desenvolver pessoas, é atender as pessoas. Ele foi colocado naquela função que é para liderar pessoas e não mais executar trabalho e função. Ele tem, sim, relatório, planejamento, organização, que é o que a gente acabou de falar. Mas a principal é formar equipe. Porque o sucesso de um líder é a formação de uma equipe, é o modo como ele vai replicar o trabalho dele, é o modo como ele vai dar visibilidade e trazer resultado para o setor, para a área dele. Eu acho bem legal Muito isso bom. aí, porque realmente faz sentido, né, Antônio? Exato. É a pessoa que trabalha e ela sabe... Eu quero entrar num outro ponto aqui que eu até quero já engatar a terceira marcha aqui. É porque no curso da Alexandra, ela disse que sem a capacidade de delegar, você não consegue ser um líder. Então, uma das funções ali do líder é saber delegar. Por que isso é tão importante? E eu quero apimentar essa pergunta porque existe também um paradigma sobre delegar. Até que ponto? Porque assim, tem aquele líder que sabe delegar, ó, isso aqui o Antônio, ele tem uma habilidade
melhor que a minha para comentar sobre licitação. Então, eu vou fazer a pergunta e o Antônio entra com um comentário. Então, sobre comentário, o Antônio, eu vou delegar isso para ele. Mas, até que ponto, por exemplo, Antônio, faz agora, o contrário, faz o comentário e também apresenta. Então, eu estou deixando uma função que seria minha para ele, aí subentende que é uma folga minha, né? Então, não é delegar. Então, qual que é o ponto entre delegar e ser folgado? Vamos chamar assim. Eu falo que uma coisa é você delegar, outra coisa é você delargar. Então, uma coisa é delegar, outra é delargar. Então, primeiro, a gente tem os dois extremos quando a gente vê uma pessoa na posição de liderança. Tem justamente, né, a pessoa que ele assume tudo para si, ele vem, né, dessa visão que eu falei, ele estava lá na função dele e ele acha que ele tem que continuar com tudo isso, ele não faz essa transição de entender, opa, agora minha função é formar a equipe, eu preciso olhar para as pessoas, então para que eu possa organizar, planejar, motivar pessoas a formar equipes, tem funções que eu fazia antes que eu não posso continuar fazendo. E às vezes o líder tem um apego, né, a algumas atividades. Eu acho que essa é a parte mais difícil para uma pessoa, né, um líder, é que às vezes ele gosta daquela função, ou ele cresceu com aquilo, ou ele se identifica, então ele tem dificuldade de desapegar daquela atividade, daquela função que ele fazia. Então, esse é um trabalho, né, que eu vejo muitos líderes tendo a dificuldade, mas e daí eu vou fazer o quê, né? Você vai liderar. Então, a gente tem que fazer, a gente chama isso, dentro da liderança, de pipeline, que é você fazer essa jornada, essa transição de fases dentro de um processo de liderança. À medida que você vai crescendo profissionalmente, você tem várias transições para fazer. Essas transições significam deixar velhos hábitos, deixar velhas funções, velhas competências, adquirir novas. E quando eu não tenho essa mentalidade, eu não consigo fazer essa transição. Então, a gente tem o extremo de não conseguir desapegar e a gente também tem o extremo daquele líder que é o, como você falou, o folgado ou delarga. E depois ele diz, que não era mais minha responsabilidade. Não, calma aí. Tudo que estiver abaixo da sua liderança é sua responsabilidade. Não importa se a pessoa fez ou não fez. Quem escolheu a pessoa foi você. Quem deixou aquela pessoa na sua equipe foi você. Então, sempre será sua responsabilidade. Então, não dá para delargar e depois dizer assim, a culpa é do Antônio que não fez. Eu falei para ele fazer, ele não fez. Vai lá falar isso para a diretoria. Então, a gente tem que ter justamente essa balança. Não assumir tudo para si. Porque quando o líder faz isso, ele deixa de liderar as pessoas e fica ali, né, cumprindo um gerenciamento de funções. E também não é delargar para depois colocar a culpa e dizer que o outro não fez. Muito bem. Boa. Muito bem. Eu quero ir para um próximo ponto, que é uma função que é legal e que às vezes as pessoas também confundem ela com outras questões, que é uma função-chave que é supervisionar. Não é você ficar vigiando a pessoa. O que seria essa supervisão na função ali chave de uma liderança? Vamos trazer, então, um termo diferente. Ao invés de supervisionar, acompanhar, monitorar. É por isso que eu não delargo. Eu não jogo as funções e façam e executem. Eu faço e acompanho como está o andamento. Então, esse líder ele precisa ter alguns deadlines, ok? Ele precisa trazer, como é que eu organizo? Eu falo, preciso de tais atividades, ele tem um planejamento e uma estruturação. Quando ele precisa daquelas tarefas, daquelas atividades, daquelas metas cumpridas. E ele tem que ir acompanhando esse processo. Então, o supervisionar, ele é amplo. Ele vai desde eu acompanhar um cronograma, desde eu ver se as pessoas estão com os recursos necessários. Tem um outro dado que fala que um líder ele tem que estar 75% do seu tempo no meio das pessoas. E não lá dentro da sala, atrás do computador. Um verdadeiro líder, ele está mais entre as pessoas, e esse é o supervisionar, é desde olhar como que está o ambiente, né? Um detalhe, como que está a área técnica, como que está a estrutura. Se o líder não faz isso, é sempre o lógico, ele precisa ser dito. E então o líder ele vai ver essas coisas caminhando no meio das pessoas, estando com as pessoas.
Nem sempre as pessoas vão ficar relatando o tempo inteiro para o líder. E não vai. São poucas as pessoas que fazem isso. E, principalmente, só vão fazer as poucas pessoas se a pessoa realmente for líder. Se for chefe, se for gerente, elas não vão nunca nem chegar perto do líder para dizer, poxa, ó, sabe por que não tá dando esse problema? Por causa disso, daquele outro. Então, ainda tem esse detalhe. Então, o líder ele precisa estar ali cerca de 75% do tempo no meio das pessoas, perto delas, porque é assim que ele influencia, é assim que ele vê por que está dando resultado, por que não está dando resultado, e não só na frente de planilhas e na frente do computador. Eu acho isso Muito perfeito mesmo. Porque a gente vê, na grande maioria, grandes organizações, o cara na sala dele o tempo todo, e ele perde o que é mais de rico, que é a interação, a relação com as pessoas, né? Isso de fato ali é... Os números, eles apontam muito, eu vou entrar nesse mérito agora, mas você se relacionar, até puxando ali um vídeo que eu vi do Joel J, a gente falou dele um pouco antes, né? Ele falou, ó, eu vejo muito a questão de NPS e tudo mais, eu faço isso, mas só que, cara, eu tive em vários estados. E o maior feedback é a relação com as pessoas. Elas indo lá e falando o porquê que elas gostaram, o que elas gostaram da minha palestra, do meu curso, enfim. E esse é o real feedback que eu posso ter, porque eu me relaciono, eu tô lá abraçando pessoas, eu tô me relacionando e sentindo o calor ali, coisas que, assim, números e tudo mais, eles não transmitem, né? Então, por isso que eu acho que se relacionar, ela é primordial e muita gente acaba perdendo por conta de outras questões e acaba até não enxergando a importância disso. Mas só que, por um outro lado, medir resultados é muito importante, né? Porque ele te dá o direcionamento ali correto se o seu barco ele está indo para a direção do sucesso ou não, né? No caso do seu time, né? Qual que é a importância de medir os resultados da equipe? Medir os resultados vai fazer você ter a visão se o seu planejamento está sendo executado. Então, por isso que são pilares, né? E eles são gradativos. Se eu não fiz um planejamento lá na frente, como eu vou saber o que eu tenho que medir? E é o medir que vai me dar a direção. Eu gosto da frase que diz que aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, como é que eu vou melhorar algo se eu não tenho uma métrica? Como eu fico muito irritada quando alguém diz assim, não, a pessoa lá, ela não tem bom desempenho. Não tem bom desempenho com base no quê? Com base no quê? Qual é o resultado que você espera? Ah, não, a equipe não está performando. Com base no quê? Qual é a performance que você espera da equipe? Quais são os resultados? Então, o medir é o que nos permite o processo de melhoria contínua. Então, o que eu quero? O que eu preciso? Isso eu tracei lá no planejamento. É fácil eu trazer métrica, vendas, ok? Você vê os números, mas e performance? Né? Então, é você ter clareza, e essa é uma grande missão do líder. E as pessoas, por sua vez, como que elas vão saber se elas estão performando, se elas estão atendendo às expectativas da empresa, se elas estão indo bem, se elas não sabem exatamente o que se espera? Qual que é o normal, né? Tá aqui, tá sua mesa, tá seu computador, sua função é analista de marketing. Vá lá, faça o seu trabalho. A pessoa acha que está fazendo o trabalho dela, de acordo com o que ela tem de entendimento. Mas se você não dá as metas, se você não diz qual é o planejamento, você não organiza, não fala o que se espera, é que você começa a ter aquele impacto de expectativa versus realidade. Enquanto um acha que está fazendo tudo certo, o outro acha que está tudo ruim. Então, a medida é o que traz essa segurança, essa certeza. Estamos todos indo para a mesma direção ou, tá aquém dos resultados que eu espero. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer para melhorar isso? E o líder, ele vai fazer exatamente isso. O que nós podemos fazer para você ter um melhor desempenho? Como eu, líder, posso te ajudar para você melhorar essa performance? Então, esse é o posicionamento. Muito bom. Eu tenho uma pergunta fora do roteiro. Porque ele vai de encontro, Antônio, com esse direcionamento. Você está medindo, você está acompanhando, você planejou. Na execução, você faz ali a métrica para poder acompanhar o seu desempenho, igual a professora falou. E também um ponto que eu vejo aí entrando no mérito da discussão mesmo, né?
Porque o feedback, por exemplo, o feedback tem muita gente que defende formatos diferentes, né, de se fazer feedbacks, né? Por exemplo, começa exaltando ali as qualidades, depois você corrige, ou não, foca só naquilo que a pessoa tem que se desenvolver para alcançar ali o objetivo, faça algo construtivo, enfim. Existem vários formatos, às vezes até, acho que no primeiro episódio a gente falou a obesidade mental, né? Então existem várias informações referente a isso, mas em prol de um projeto, em prol de uma equipe, considerando que ela já é engajada, considerando que você já tem um bom planejamento, considerando que você já tem uma execução, que tem uma métrica que você vai acompanhando, e uma ferramenta também para você continuar desenvolvendo pessoas e desenvolvendo novas lideranças é também o feedback. Como que você orientaria um líder que é um líder novo, vamos chamar assim, para ele dar um feedback hoje? Como seria esse primeiro feedback ali? Ele vai estar sentado, ele vai estar nervoso, porque nunca fez aquilo, mas que caminho ele pode seguir ali até para ser algo realmente construtivo? O que vai facilitar muito a vida desse líder é, em primeiro lugar, ele ter um feedback contínuo e informal. Se ele adota o posicionamento de dar continuamente feedback, que é reconhecer, às vezes, um bom trabalho. Poxa, que bacana, legal, gostei do seu trabalho. Você pode melhorar esse ponto aqui. Então, se ele tem esse hábito de dar feedback continuamente, constantemente, porque o que é feedback? É retorno. Nossa equipe está o tempo inteiro ali entregando trabalho, fazendo atividades, nos questionando. Então, se eu encaro essa cultura de feedback, eu falo que, quando eu vou dar uma consultoria, eu falo, precisamos implantar a cultura do feedback. E muitas vezes tem líderes que esperam, né? Vai fazendo listinha lá. E ainda por cima é a lista negra, né, gente? Vai fazendo a lista negra. Blacklist. Aí, quando enche e tá quase a ponto de explodir, chama a pessoa. Aí é onde que as pessoas morrem de medo do feedback, né? Que aí vira um palavrão aqui que fica outra coisa, né? Não sei se a gente pode falar aqui, mas a cultura diz que é o feedback, né? E as pessoas morrem de medo por causa disso. Então, por quê? Porque só ficou juntando listinha. Então, esse líder, ele entrar com a consciência de criar a cultura de feedback o tempo inteiro. Só que isso só acontece se a gente tem aquele passo anterior que a gente falou, que o líder ele tem que estar lá no meio da equipe. Se o líder está no meio da equipe, ele consegue rapidamente dar um feedback sobre uma atitude positiva, sobre algo que, melhor você fazer de um outro jeito, desse jeito aqui não vai funcionar bem. Vamos mudar esse procedimento? Então, se o líder está presente no meio da equipe, ele consegue dar o feedback contínuo e ele não precisa ficar fazendo listinha negra. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, entrando um pouquinho mais num termo formal, né, falando aí, existem várias metodologias. Eu gosto sempre daquilo que é mais simples e mais fácil de gravar. Então, eu ensino sempre o feedback sanduíche. Acredito que, né, muitos aí, se você pesquisar aí na internet, vai achar vários modelos. Mas eu gosto do feedback sanduíche, que é esse modelo, né, que você vai iniciar sempre destacando aquilo que foi positivo. E aqui eu quero fazer assim, um parênteses muito importante. As pessoas gostam de focar no problema, no erro e na falha. Mas se você pegar o relatório ali de uma pessoa sua, teve um erro, mas quantos % teve de acerto? E quando você vai falar alguma coisa, você foca no único erro que às vezes está no meio de todo aquele relatório. Como essa pessoa vai se sentir? Se ela passou ali horas, teve vários acertos e o único enfoque que foi dado naquele momento foi o erro que estava lá no meio de 50 folhas. Então, isso baixa a motivação de qualquer pessoa, né? Isso desmotiva qualquer pessoa. Então, quando você for iniciar um feedback, sempre destaca aquilo que foi positivo. Olha que bacana, gostei que você entregou no prazo. Isso é muito bom. Eu gosto muito, né, de pessoas que cumprem o prazo. E eu observei só aqui no meio, e aí entra o segundo ponto, que é o ponto de melhoria. Eu observei aqui no meio só esse detalhe aqui, mas corrigindo esse detalhe, fica 100% relatório. Acabei de aplicar um feedback sanduíche. Comecei com o aspecto positivo, indiquei o ponto de melhoria e fechei com uma mensagem positiva.
que são os 3 passos para esse feedback sanduíche. Então, eu finalizo com uma mensagem, ó, fechando só esse detalhezinho aqui, fecha 100%. Difícil? Nossa, excelente dica, parabéns. Boa. E de fato isso faz muito sentido. E eu sou a favor também do feedback contínuo, igual você falou, que também é o feedback, eu vou me apropriar de um nome aqui, é feedback presente, porque a pessoa ela tá ali, né? Então ela tem condições, o que você falou é essencial. E também talvez seja um erro, a pessoa que dá feedback não necessariamente é a pessoa que vivencia ali, né, o dia a dia, né? E talvez a credibilidade de um feedback ele cai por terra quando isso não acontece. Então eu acho que esse seria o grande cuidado. Sobre para a gente fechar esse episódio, porque o papel do líder, assim, se você pudesse definir qual seria esse papel perante a equipe ou perante a empresa, enfim, qual que é de fato o papel dele? De fato, o papel dele é formar pessoas, impulsionar pessoas para que essas pessoas cresçam junto com ele e tragam, de fato, os resultados que se esperam da empresa. Então, o papel do líder é estar ali, impulsionar e liderar e conduzir e inspirar pessoas. São vários, né? São vários, com certeza. E a gente no próximo episódio, a gente vai falar sobre o líder coach, ou seja, líder criando líderes. E muito focado nessa questão que você colocou agora aqui. Então, eu quero convidar todos para já assistir, mas também nós temos o curso no Conversa-Go, que são as funções-chave da liderança. A gente falou de algumas aqui, mas a pessoa que vai assistir o seu curso de forma profunda lá no Conversa-Go, o que ela vai se deparar? O que você vai encontrar dentro desse curso, na verdade, é muita prática. Então, a gente traz o entendimento da ferramenta e do conceito, mas ferramentas práticas que você pode colocar imediatamente em ação. Então, esse que é o grande objetivo desse treinamento das funções chaves, é o foco na prática. Muito bom. Antônio, Boa. mais um episódio muito bom, Mais né? um episódio, excelente episódio. E o que você achou? Achei fantástico. Eu acho que, em especial, essa forma de conduzir os liderados, né? Buscar os feedbacks, estar presente, isso é importantíssimo para os líderes e aqueles que almejam ser líderes. Muito bem. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.